Bom dia! Mais um programa Questão de Direito, a sua qualificação, a sua formação. Professor, o tema de hoje é importante? Todos os temas são importantes, hein? Pensando em mentícia, professor, mudou alguma coisa? Muita coisa, vamos conversar sobre isso. Professor, novo código? Que código? Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Mudou! Nós temos agora o Código de Processo Civil vigente, é outro, né? Professor, esse código melhorou ou piorou? Melhorou. Na verdade, humilde opinião do professor, temos várias questões positivas nesse código. Esse código ele realmente é mais simples, ele traz obrigatoriedade da audiência de conciliação, pode ser que não tenha? Sim, se o autor falar que não quer, se manifestar no intuito de falar que não quer essa audiência de conciliação, o réu se manifestar no intuito de falar que também não quer, essa audiência pode não ocorrer. Mas a regra é ter essa audiência de conciliação. Isso é maravilhoso. Para nós, que somos atuantes no direito imobiliário, né, nas transações imobiliárias, sabemos que conciliar é sempre melhor que uma sentença traumática. Então é importante sim ter uma audiência de conciliação e quem sabe resolve ali na audiência de conciliação. Então essa é a regra do jogo do novo código. A audiência de conciliação e também o princípio da cooperação. Todo mundo tem que cooperar com todo mundo. O autor com o juiz, o réu vai cooperar com o processo também, com o juiz. Todo mundo coopera com todo mundo. Quando eu falo cooperar, eu brinco com essa situação, mas é verdade. O cooperar não é ligar, o réu ligar para o autor. Autor, o que você precisa? O que eu posso te ajudar, hein? Porque agora eu vou seguir o princípio da cooperação. Aí o autor fala assim, me ajuda sim, não vai na audiência, porque aí você vai ser revel. Não é isso, né? Isso aí é entregar o ouro, não é? O cooperar é outra coisa, cooperar com o processo, com a celeridade processual. Cada um vai defender os seus interesses, mas a mudança, né, de estilo processual, de formatação, ficou interessante sim. Várias mudanças ocorreram. Nós temos agora aí o prazo contado em dias, não mais em dias corridos, né, mas em dias úteis. Isso é uma segurança para a sociedade, para o advogado que agora pode curtir o seu final de semana, porque a pior coisa que tem para o advogado era o final de semana e ficar pensando em prazo. Então melhorou muito nesse sentido aí. Hoje tem sucumbência na primeira instância, na segunda instância também. Sucumbência são honorários, né? O vencedor ganha a sucumbência, ou seja, se a ação foi procedente para o autor ou improcedente para o réu, quem ganhou o processo ganha a sucumbência. Então hoje vai ter a sucumbência primeira instância, segunda instância. Muitas mudanças ocorreram, mas isso ajuda muito, isso é muito importante para a celeridade processual e para o sucesso do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a obrigação de solucionar lides, conflitos. Então essa máquina estatal é um verdadeiro monopólio em liquidar litígios, tem que trabalhar com eficiência. A intenção desse novo código é trazer essa eficiência à qualidade. Então melhorou muito. Em relação ao tema específico, pensão alimentícia, existem várias lendas urbanas, eu costumo dizer em aula, são lendas jurídicas. Por quê? Professor, eu só posso ingressar com a ação de alimentos depois de 6 meses de atraso, né? Eu sou a mãe do jovem, o pai dele não paga a pensão alimentícia. Só posso ingressar com a pensão alimentícia depois de 6 meses de atraso. Não é verdade. Você pode ingressar com a ação de pensão alimentícia para regularizar a pensão alimentícia no dia seguinte, o dia que você quiser. O mesmo ocorre com a execução. Existe uma grande confusão em relação às ações de alimentos, né, que são conhecidas como as ações de pensão alimentícia. O gênero é pensão alimentícia. Dentro desse gênero nós temos várias espécies. Então vamos classificar e vamos entender tudo isso. Primeira ação que nós temos aí é a ação de alimentos. A ação de alimentos pode ser utilizada tanto pela mãe como pelo pai. Professor, a mãe quer regularizar a pensão alimentícia, ela tem a guarda do filho, ela é guardiã. Ela pode ingressar com uma ação de pensão alimentícia para regularizar, porque o pai paga por fora. O pai deposita quando quer ou leva o dinheiro para ela mensalmente para ajudar com os gastos do filho? Pode. A mãe pode fazer isso. Professor, mas o pai, peraí, agora vamos mudar. Não é mais a mãe que entrar com a ação, é o pai. Porque ele paga por fora, ele acha que não tem uma segurança jurídica. Ele pode fazer isso? Pode também. Então, tanto o pai ou a mãe pode ingressar com a ação de pensão alimentícia. A ação de pensão alimentícia é aquela situação que pode até existir uma ajuda, um auxílio, mas não gera segurança jurídica, porque no mundo jurídico não existe, é um auxílio de boca, igual o contrato de gaveta. Quando alguém, ou o pai ou a mãe, ingressa com a pensão alimentícia, aquela situação fica regularizada, já vira uma obrigação realmente reconhecida no mundo jurídico. Então isso nós chamamos de ação alimentícia. A ação alimentícia é o começo de tudo. Eu só posso executar se eu tenho uma sentença da ação alimentícia. Professor, executar o quê? Quando ocorre a falta de pagamento e já existe uma ação, né, ação de alimentos finalizada, ou seja, ocorreu o trânsito em julgado, chegou ao final, aí sim eu vou executar, porque eu tenho uma sentença, essa sentença eu vou executar. Essa sentença é obrigação de fazer, no caso de alimentos, e aí sim eu posso executar, então chama execução de alimentos. Então a ação alimentícia é para criar aquela situação no mundo jurídico, que até então ou o pai ou a mãe paga a pensão por fora, né, não tem nada regularizado, regulamentado.
Professor, é importante o meu ex-companheiro, a minha ex-companheira, eu que tomo conta do filho, eu que tenho a guarda, é importante ingressar com uma ação alimentícia para regularizar, porque ele paga direitinho, ela paga direitinho a pensão, mas não tem nada combinado juridicamente, paga todo dia 15, todo dia 10, mas paga, mas eu não tenho documento nenhum. Aí o professor fala com muita experiência, com muita propriedade, que você tem sim que entrar com uma ação de alimentos para regularizar essa situação. Não só você, que tem a guarda, mas a pessoa do outro lado que está pagando a pensão alimentícia, porque é uma segurança para você. A segurança da ação de alimentos é para os dois lados. Você paga R$300 por mês, R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000, não sei quanto você paga de pensão. Mas você não tem documento nenhum, você não tem prova. E a única forma de você regulamentar isso é através da ação de alimentos. Quando ocorre o atraso, já existindo essa ação de alimentos, transitada e julgada, já ocorreu uma sentença, aí sim pode executar. O nome do processo muda, execução de alimentos. Então, execução de alimentos. Outra confusão que acontece muito na seara de pensão alimentícia é em relação à revisão de alimentos. A revisão, tanto o papai ou a mamãe, independente de quem tem a guarda, pode ingressar com a revisão. Revisão, por quê, professor? Porque ele paga a pensão, paga R$1.000 de pensão alimentícia. Só que ele está achando que está pagando muito. Então ele vai entrar com uma revisional de alimentos para baixar o valor. Por quê? Mudou a situação financeira dele. Ele passou a ganhar menos, foi dispensado pela empresa, começou a trabalhar como autônomo, então ele pode entrar para conseguir pagar um valor menor. Ah, mas a mãe que tem a guarda do filho, ela percebe que o pai teve uma promoção, agora está trabalhando em outro local, tem uma situação financeira melhor, então ela também pode ingressar com uma ação revisional de alimentos para aumentar. Revisional de alimentos é igual a revisional lá das ações locatícias, que pode aumentar ou baixar o valor do aluguel. A ação revisional de alimentos, ela pode aumentar ou baixar o valor da pensão. Então depende de que fundamento que vai usar e quem vai usar essa ação, mas os dois podem utilizar essa ação, essa medida judicial. Então, revisão de alimentos. Outro engano, absurdo até, é em relação à exoneração de alimentos. Professor, peraí, o professor está explicando pensão alimentícia, já entendi, é o gênero, é o começo de tudo. Quando não existe uma pensão alimentícia regulamentada, eu, pai, posso ingressar para realmente ter uma proteção jurídica, uma segurança jurídica, ou eu, mãe, posso ingressar com a ação, independente de quem tem a guarda. Por quê? Porque ingressando com a ação gera uma segurança jurídica. Aí, se já existe essa segurança jurídica, alguém não pagou, não quitou com a sua obrigação de fazer, que é a pensão alimentícia, cabe a execução de alimentos. Ah, entendi, professor. E a tal de revisão? É para aumentar o valor dos alimentos, da pensão alimentícia, ou diminuir. E aí nós temos a exoneração. E essa exoneração é a ação que coloca fim à obrigação de fazer, de pagar alimentos. Professor, uma vez um colega falou para mim, professor, olha, quando o seu filho fizer 21 anos, não precisa mais pagar a pensão alimentícia, é automático. Não existe nada automático, isso é ilusão, hein? No direito é importante o nosso programa para te qualificar até não te levar a erro. Existem várias lendas, só posso ingressar com ação de despejo depois de 3 meses, de aluguel em atraso. É um absurdo, você pode ingressar com uma ação de despejo no dia seguinte. Ah, professor, o sujeito não paga o aluguel, e agora ele abandonou a casa. Já posso entrar na casa? Não pode. Você precisa peticionar se já existiu uma ação de despejo em andamento, ou se não ingressar com uma tal de ação de emissão na posse. Porque mesmo o imóvel sendo seu como locador, como que você vai entrar no imóvel que outro tinha posse como locatário, né? Depois amanhã você entra nesse imóvel, mesmo que ele seja seu, você tem o domínio, a propriedade, mas ele estava alugado. Você entra nesse imóvel, esse sujeito vai alegar que tinha uma televisão de plasma, que tinha uma geladeira, um fogão, e você vai ter que pagar danos materiais e morais. Cuidado com essas orientações absurdas, hein? Tem muita orientação equivocada. Volto para alimentos, a mesma coisa. Professor, meu filho fez 21 anos, vou parar de pagar pensão porque é automático. Que é automático? Não existe isso. Onde que está isso? Não está em lugar nenhum, não tem lei falando disso. A pensão alimentícia ela só acaba a obrigação de fazer quando o interessado ingressar com uma ação e pedir a exoneração. Exoneração, acabou. Né? Professor, mas só posso ingressar com os 21 anos? Não. Pensão alimentícia vai depender o quê? Da necessidade e possibilidade. Necessidade de quem? Necessidade da criança, do adolescente, do menor ou até maior. Ou a possibilidade do pai, da mãe. Então, quanto eu tenho de condições financeiras para arcar com a pensão alimentícia? E qual a minha necessidade? A minha necessidade e a sua pode ser, a minha necessidade e a possibilidade minha e sua realmente é diferente da necessidade do filho do Neymar e a possibilidade do Neymar. O Neymar, jogador de futebol. Por quê? O filho do Neymar tem que estudar numa escola segura para não ser sequestrado, então vai aumentando o que? A necessidade para ele conseguir sobreviver. Então o custo do filho do Neymar é maior e a possibilidade do Neymar
também é maior, a possibilidade financeira. O professor atua muito no direito de família, nós temos diferentes situações. Tem ações de alimentos, o professor já teve a oportunidade de trabalhar, que a pensão alimentícia chega a 36 mil reais. Professor, mas é um absurdo, uma criança vai gastar 36 mil reais, mas a possibilidade financeira do pai é diferente, e a necessidade da criança também. Como tem pensão alimentícia que é 200 reais, meio salário mínimo, um salário mínimo, vai depender da situação do pai ou da mãe, né, a necessidade financeira e a possibilidade da criança. A possibilidade do pai e a necessidade da criança. Então, é um binômio, hein? Quando a gente fala em pensão alimentícia, é necessidade e possibilidade. Possibilidade de quem? De quem vai pagar os alimentos. E a necessidade de quem recebe os alimentos. Vamos esquecer essa questão de pensão alimentícia hoje, com o direito moderno, que é uma situação só de pai e filho, ou pais e filhos, né? Hoje já está pacificado, já existe jurisprudência, hoje já virou prática que o pai pode pedir pensão contra o filho. Pode, professor, sim. Aquele pai, aquela mãe, idosos, né, que possam se sentir abandonados pelos filhos, pode ingressar com uma ação de alimentos. Então a obrigação não é só dos ascendentes para os descendentes, mas também dos descendentes para os ascendentes, tá? Então fica atento em relação a isso. Hoje existe uma situação diferente também, que se o pai ou a mãe não tem condições de pagar a pensão alimentícia, pode pedir a responsabilidade dos avós. Professor, então os avós vão pagar a pensão alimentícia? Sim, se o juiz entender, se o processo for solicitado isso no processo, pode ocorrer sim os avós ajudarem o pai ou a mãe a pagar a pensão alimentícia. Meio a meio, 50%, 80%, então seria uma obrigação solidária e colocaria os dois no polo da ação e os dois seriam obrigados a pagar alimentos. Professor, e aquele boato de prisão, é verdade? É a única prisão cível, né? É o que dá cadeia no Brasil? Concordo. Atualmente, com o novo CPC não foi diferente, né? Com o novo Código de Processo Civil, realmente, cuidado. Você que paga a pensão alimentícia, guarde sempre o recibo, isso é importante. Cuidado com esses recibos bancários, né? Que apaga, aquela fita que apaga, aquele papel de fax. Então, é importante você tirar xerox, ser organizado, marca a data que você pagou, referente a qual mês, guarda numa pastinha, você, ele ou ela, estou falando, hein? E guarda isso com muito carinho. Por quê? Numa alegação que não foi paga a pensão, se você não tem prova, pode ocorrer a prisão civil, sim, ocorre, hein? Fique atento em relação a isso. Outra questão importante, nós temos a pensão alimentícia provisória. Então o sujeito chega na esposa e fala, olha, não quero mais que você trabalhe, eu tenho condições de sustentar a casa, fique em casa, é melhor para você. O que pode acontecer? Amanhã num divórcio, essa esposa pode ingressar com uma ação pedindo uma pensão alimentícia provisória. Por quê? O marido tirou ela do mercado de trabalho. Então, até ela se adaptar, ela precisa de um período. Se houve um divórcio, uma separação, uma união estável, uma dissolução de uma união estável, pode ocorrer esse direito da pensão alimentícia provisória, tá? Não é só ela que tem direito, mas ele também. Porque cá entre nós pode acontecer o contrário. O sujeito a esposa chega no sujeito, olha, eu trabalho, você precisa estudar para concurso, você precisa ter foco em concurso, tá? Então você não precisa trabalhar. Eu sou a esposa, eu tenho condições de sustentar a casa, vai estudar para concurso, meu amor, meu querido. Né? E aí deixa o sujeito aí com foco no concurso. Aí você pergunta pro sujeito, tá estudando para concurso? De manhã tá na academia, à tarde tá na academia, e à noite? À noite eu faço aula de dança, porque senão eu fico estressado para estudar. Então o sujeito tem o dia todo para estudar, mas estuda 1 hora, né? Foco no concurso. Então cuidado com isso, hein? É importante aí você saber que hoje a mulher, marido, companheiro, cônjuge tem direito à pensão alimentícia provisória. Nós temos um grande exemplo que é o Alexandre Pato, né? Stephanie Brito. Quando ele tirou ela do mercado de trabalho, né? Era atriz, tirou ela do mercado de trabalho, falou, não precisa, eu sou jogador de futebol, ganho bem, você não precisa ficar fazendo novela, não. Tirou ela do mercado de trabalho. Quando ocorreu o divórcio, ela ingressou com uma ação de alimentos e conseguiu êxito. Conseguiu êxito porque ele tirou ela do mercado de trabalho até ela se adaptar. Então fique atento em relação a isso. Então quando a gente fala de pensão alimentícia, é importante deixar claro que nós temos a ação principal, a ação de alimentos. Essa vai regularizar, né, a pensão alimentícia num todo. Pode ser ele ou ela que vai entrar com a ação, né, pode ser o papai, pode ser a mamãe. Depois da ação de alimentos, quando ela já existe, já tem uma sentença, já tem uma obrigação de pagar alimentos. Quem não pagar, porque não é só o homem que paga a pensão, tem mulher pagando pensão também. O professor já tem alguns casos aí interessantes que algumas mulheres que não têm a guarda da criança pagam pensão alimentícia. Então a obrigação é para os dois, né? Não podemos confundir pensão alimentícia, obrigação alimentícia, com guarda, né? Ou regulamentação de visita. Isso é outra questão. Hoje não dá para fazer uma ação. Professor, eu posso fazer uma ação com tudo junto? Pensão alimentícia, guarda e também direito de visita? Não, são leis específicas, cada um no seu quadrado, né? Então pensão alimentícia é uma lei específica, chama ação de alimentos. Ação de alimentos. Não pagou? Vou cobrar isso. Se existe uma obrigação. Execução de alimentos.
Ah, eu acho que é pouco. Revisão de alimentos. Eu acho que é muito. Revisão de alimentos. Não quero pagar mais pensão alimentícia porque meu filho está trabalhando. Exoneração de alimentos. Não tem nada de exoneração automática, hein? Para com isso, tá? E aí tem as outras ações que não são ações alimentícias. Nós temos a ação na verdade, de regulamentação de visita, aquela situação que a mãe não deixa o pai visitar a criança, ou o pai não deixa a mãe visitar a criança, então vai regulamentar essa visita. E temos a ação de guarda. Hoje a regra, guarda compartilhada. Um dos dois será o quê? O guardião, tá? Um dos dois é o guardião. Temos a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Hoje a regra é a guarda compartilhada. Então, um dos dois será o guardião. Então, fique atento em relação a isso. Pensão alimentícia, cuidado, hein? Nós temos as ações próprias para os momentos oportunos. Vamos ficar atento em relação a isso. Novo Código de Processo Civil, fique atento aí, ó lá. O artigo 528, essas são as novidades do novo Código de Processo Civil, hein? Que fala de pensão alimentícia. Então, o artigo 528, o novo CPC, nos 7 primeiros parágrafos, trata da chamada execução indireta. Isto é, com pedido de prisão, consolidando os entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, pacificado à luz do Código de Processo Civil e da Lei Própria de Alimentos. A Lei Própria de Alimentos, se você quiser dar uma olhada, é a Lei 5.478, de 1968, tá? Chamada de execução indireta. Olha que interessante, ó. Então, o novo Código de Processo Civil é novo, hein? Começou agora a vigência. Então, já estamos utilizando o novo Código de Processo Civil. O grande evento, a grande mudança, a grande alteração que nós tivemos foi a criação desse código, na verdade desse artigo dentro do código, no nosso novo código, que é o artigo 528 do CPC. Esse artigo, ele trata da prisão. Professor, quanto tempo alguém pode ficar preso por não pagar a pensão alimentícia? É verdade que pode ser preso? É verdade. Como que chama essa ação? É ação de alimentos, né? Não, ação de alimentos ninguém faz o pedido de ser preso na ação de alimentos. A ação de alimentos é para criar o quê? A obrigação. A ação que vai preso, né, que o advogado pode utilizar esse pedido, é a ação de execução de alimentos. Essa ação, sim, pode pedir o quê? Penhora de bens ou a prisão civil. Então, qual o período, professor? Olha que interessante, ó. Já existe uma discussão há muito tempo em relação ao período que o sujeito pode ficar preso por alimentos. Então, o antigo código tratava em torno de 90 dias. O novo código fala de 90 dias também. Mas a jurisprudência, ou seja, os casos práticos, hoje colocaram um limite de 60 dias. Então, normalmente, o sujeito vai ficar preso até 60 dias. Ele pode ficar preso, em virtude da falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele ou ela, hein? Cabe pensão para os dois. Então, até 60 dias. O novo código, ele trouxe a informação, só que a briga de jurisprudência continua, porque a jurisprudência fala o quê? 60 dias, e o código fala 90. O que prevalece hoje, professor? É o novo código. Prevalece ainda, nesse momento, o direito muda muito, 60 dias, tá? Então prevalece muito ainda a jurisprudência nesse momento. O artigo 528, a exemplo, né, do parágrafo 1º do artigo 773 do atual Código de Processo Civil, autoriza, no caso de não haver pagamento ou de não haver justificativa apresentada ou não for aceita, sem prejuízo de processo judicial, o decreto de prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. O código fala o quê? O sujeito pode ser preso por pensão alimentícia de 1 a 3 meses. 1 a 3 meses. A jurisprudência moderna, atual, fala em 60 dias, tá? Então, existe uma diferença, uma contradição aí. Já existem algumas contradições no novo código. Você vê como que é o direito não para, é uma mutação constante. Lei de Alimentos, número 5.478 de 65, essa lei especial, em seu artigo 19, permite a prisão do devedor pelo prazo de 60 dias. Professor, por que a jurisprudência fala 60 dias e o novo Código de Processo Civil, que acabou de sair do forno, fala 90? E por que a jurisprudência ainda mantém, né, 60 dias? Porque existe uma lei específica. Se existe uma lei específica que trata daquele assunto, normalmente no direito brasileiro é respeitada a lei específica, tá? Então o código fala em um ano não, a pessoa ficar um ano preso por pensão alimentícia, 1 mês até 3 meses, sendo que a lei específica fala 60 dias, por isso a jurisprudência moderna fala 60 dias. Então fique atento em relação a isso. Olha lá, o artigo 528, a prisão será cumprida em regime fechado, esse é o grande problema, já tivemos as espécies de regimes aqui, falamos sobre isso, fechado é fechado, preso realmente, né? Devendo o preso ficar separado dos demais presos comuns, então, ou seja, quem é preso por pensão alimentícia fica, normalmente tem que ser assim, pode ocorrer uma abusividade, sim, a gente sabe disso, mas o correto é ficar preso só com pessoas que não pagam pensão alimentícia, não é ficar preso com qualquer um, né? Qualquer pessoa, qualquer crime. É isso que o professor quer dizer. E ainda existe uma súmula, tá? A súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o quê? O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao juizamento da execução.
e as que vencerem no curso do processo. Então aí precisa, né, na verdade, três meses, os 3 últimos meses, o débito dos 3 últimos meses para fundamentar essa prisão civil. Então fique atento em relação a isso. O artigo 911 do novo Código de Processo Civil, hein? O que mudou foi o Código de Processo Civil, não foi o Código Civil, não vamos confundir. Permite a execução de alimentos fundada em execução de título executivo extrajudicial e determina no respectivo parágrafo único a aplicação do mesmo procedimento, desde que comentada a ação de alimentos indireta no que couber. Então, o novo código, ele esclarece essa situação. Não é só a ação de alimentos, né, que vai gerar uma sentença e essa obrigação para executar. Se foi feito um acordo, né, no meio do processo, ou um acordo é reconhecido como título executivo extrajudicial e aí já pode executar também, tá? Então isso é importante você saber. Cuidado, hein? Pensão alimentícia não dá para confundir. Professor, cabe pensão alimentícia de esposa para o marido? Cabe. Do marido para a esposa? Cabe. Basta o quê? A esposa ou o marido tirar ele ou ela do mercado de trabalho. Cabe pensão alimentícia do filho para o pai? Cabe também, porque os pais, não só os pais têm as obrigações com os filhos, mas os filhos têm as obrigações com os pais também. Então isso é pensão alimentícia também. Fique atento. Professor, é verdade que pode os avós serem obrigados a contribuir na pensão alimentícia? Sim, é verdade. Hoje a responsabilidade de alimentos, na verdade, os avós, se o filho não tem condições de pagar a pensão alimentícia do próprio filho, os avós podem sim contribuir juridicamente com obrigação compulsória. Pode sim, é verdade isso. Professor, para eu aumentar o valor da pensão que eu recebo, ou melhor, que meu filho recebe, qual que é a ação? Ação de alimentos, revisional. Professor, eu quero diminuir a pensão alimentícia porque eu acho que estou pagando muito. Minha situação mudou. O professor acabou de falar que pensão alimentícia é necessidade e possibilidade. Então mudou minha possibilidade. Eu recebia 5 mil, agora recebo 1.500. Então é ação revisional também. Professor, eu quero executar o meu ex-marido ou minha esposa que paga a pensão porque eu tenho a guarda, né? Sou o guardião do meu filho, do menor, não paga a pensão, mas eu tenho um título executivo extrajudicial, ou eu tenho uma sentença lá da ação de alimentos. O que eu faço? Tem que executar. Posso pedir a prisão? Pode, você vai falar com o seu advogado, se você autorizar, ele vai pedir a prisão. Então fique atento em relação a isso, tá? Muito importante você não esquecer. E a exoneração automática, né, professor? Fez 18 anos, 21 anos, acabou a exoneração automática. Não existe exoneração automática, hein? Vamos acabar com esses boatos jurídicos, essas lendas jurídicas, lendas urbanas, né? Olha, meu filho fez 21 anos, não preciso pagar uma pensão alimentícia para ele. Não faça isso. Você precisa ingressar com uma ação de exoneração, hein? Se você fizer isso por vontade própria, pode ocorrer o quê? A ação de execução de alimentos, né? E você aí vai ser obrigado a pagar os alimentos em atraso e pode ser preso por isso. Você, ele ou ela, né? Porque os dois podem pagar a pensão. Então não tem nada automático nessa história. Se é uma obrigação jurídica, só através da ação de exoneração de alimentos. Vamos ficar atento aí. É importante divulgar esse programa que tem muita gente que é levada a erro, hein? Por informações equivocadas. Olha, é automático. Se o filho fez 21 anos, 18 anos, não precisa pagar mais pensão alimentícia. Precisa exonerar. Exoneração de alimentos. Só uma decisão judicial vai encerrar uma obrigação determinada judicialmente, tá? Então pensa nisso, hein? Vamos divulgar isso para ninguém ser preso aí de forma equivocada, tá bom? Pergunta que não quer calar. Muito cliente faz essa pergunta, hein? Professor, eu não aguento mais pagar pensão alimentícia, não acho justo, professor. A justiça brasileira é demorada. Eu vou fazer assim, eu vou ficar preso. Eu vou ficar preso, porque a hora que eu sair da cadeia, né, pelo menos eu não estou mais devendo alimentos. Eu até preciso, estou precisando de umas férias mesmo. Estou precisando de umas férias de uns 60 dias, 90 dias. Se for 90 dias, eu vou até gostar. Tem almoço e janta, café? Então tá ótimo. Pronto, até faço um regime. História. Lenda urbana, lenda jurídica. Você vai ser preso, jurisprudência fala, a lei fala até 60 dias, o Código de Processo Civil fala de 1 mês a 3. Na verdade, você ficar preso aí 60 dias, ele ou ela. E vai sair, acabou a dívida? Não, a dívida está aí. Você só foi preso porque é uma prisão o quê? Cível, né? Você, na verdade, é um fundamento da ação de execução, você pode ser preso, mas vai sair devendo ainda. Então não vale a pena. É melhor fazer um acordo, pagar a pensão alimentícia, porque você vai preso e ainda vai continuar devendo. Então, para ser preso e continuar devendo, é melhor você não ser preso e não continuar devendo, tá bom? É uma brincadeira, mas é verdade aí que o professor fala. Primeiramente a Carla aqui, Carla de Araçatuba. Olha como o pessoal do Brasil todo nos assiste. A gente fica muito feliz, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil todo. Isso é muito importante. Carla, grande abraço para você, um abraço para todos de Araçatuba. Como faço para solicitar a pensão? E qual a idade máxima para o filho receber a pensão?
Muito legal o tema, bem esclarecedor. Fico contente, cara. Importante, a intenção é essa, ser prático, ser objetivo e esclarecedor, tá bom? Cara, o que acontece? Existe um boato. Ah, meu filho tem 21 anos, não pode pedir mais pensão alimentícia. Precisa tomar um certo cuidado com essa afirmativa, ela é totalmente equivocada. A pensão alimentícia é o quê? É um binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade de quem? De quem precisa receber os alimentos, e a possibilidade de quem vai pagar. Então falar que a idade evita os alimentos é mentira. Por quê, professor? Porque se o sujeito é incapaz, pode ser que tenha uma incapacidade física, mental, o filho, né, tem uma capacidade física ou mental, e tem 30 anos. Ah, professor, então não pode pedir pensão alimentícia do pai ou da mãe, porque na verdade já tem 30 anos, não tem sentido. Ah, professor, então quer dizer então que eu vou pagar, eu ou ela vai pagar a pensão alimentícia a vida inteira? Isso mesmo. Porque a pensão alimentícia está presa aonde? Está vinculada ao quê? À necessidade e à possibilidade. Enquanto o seu filho tiver necessidade, você vai pagar a pensão alimentícia. Professor, mas peraí, meu filho tem uma incapacidade mental. Eu vou ter que pagar a vida inteira? A vida inteira. Professor, meu filho tem uma incapacidade de arrumar trabalho. Está com 25 anos, eu estou pagando pensão alimentícia ainda. Eu ingressei com uma ação de exoneração, mas o juiz entendeu que ele ainda precisa de mim, porque ele está fazendo faculdade. Vai continuar pagando. Enquanto não terminar essa necessidade do seu filho e você tiver uma possibilidade, vai pagar a pensão alimentícia. Então não existe limite de idade, hein? Tem pensão alimentícia que o sujeito vai pagar a vida inteira, porque o filho tem uma incapacidade mental, física, talvez está na faculdade, talvez está fazendo um curso, tá? Então vamos acabar com esse boato, é lenda. Então, professor, eu posso ingressar com ação de alimentos contra meu marido, contra minha ex-esposa, meu ex-marido, né? Ou que não seja marido, mas contra meu ex-companheiro, minha ex-companheira, uma vez que eu tenho a guarda, sou a guardiã, sou o guardião? Claro. Professor, mas meu filho já tem 18 anos, pode. O professor já teve a oportunidade, né, a gente dá muita aula de prática, de presenciar situações que ela pediu pensão alimentícia com 35 anos de idade. O professor ganhou essa ação? Nesse caso, não. Ela não ganhou. Na verdade, o professor teve a oportunidade de trabalhar por réu, né? Não ganhou porque ela trabalhava. E se ela trabalhava, ela não tinha necessidade. Mas, professor, se eu entrar com uma ação de pensão alimentícia com 30 anos, eu vou perder? Depende, melhor resposta do direito. Se você não tiver, se você tiver a necessidade, capaz de você ganhar essa ação. Se do outro lado tem a possibilidade de você realmente provar a necessidade, pensão alimentícia é necessidade e possibilidade. Quanto eu preciso para viver, se eu preciso de alguma ajuda dos meus pais para viver e qual a possibilidade que os meus pais possuem. Olha que coisa, é assim, tem que falar a prática, a verdade, tá bom? Então, Carla, um abraço para você. Não tem diferença de idade, não tem idade mínima ou máxima, tá? 6 meses. Ah, professor, eu só tenho 1 mês, né? O meu filho só tem 1 mês de vida. 30 dias de vida. Posso já ingressar com uma ação alimentícia? Pode. Meu filho só tem 15 dias de vida. Posso ingressar com uma ação alimentícia? Pode. Tanto é que tem até a pensão alimentícia gravídica, né? Como assim, professor? O professor não mencionou essa pensão, mas é importante mencionar. A pensão alimentícia gravídica existe a suspeita, a iminência, né? Tá para nascer uma criança, né? Está no processo de gestante, então pode ingressar com uma ação de alimentos, mesmo gestante. Por quê? Porque tem custos. Médicos, medicamentos, acompanhamento. Então, professor, e se descobrir num teste de paternidade amanhã que ele não é o pai, eu posso reaver esse dinheiro? Eu descobri que eu não sou pai da criança e eu paguei durante 6 meses essa tal de pensão alimentícia gravídica. Eu vou reaver esse dinheiro? Não, não vai reaver esse dinheiro. Que absurdo, professor. Verdade. Na verdade, você não vai reaver esse dinheiro porque se provar que o filho não é seu, você não vai reaver esse dinheiro. Aí cabe outra ação, perdas e danos, mas é uma outra situação. Mas tem ação alimentícia até gravídica, hein? Então a mulherada que está gestante precisa da ajuda do marido, do ex-companheiro, do pai da criança, né? Então, cabe essa ação gravídica para ter um auxílio durante a gravidez. Quem sabe que a gravidez, ela realmente gera custo, né, e necessidade de acompanhamento médico, tá bom? Então, é importante ter alimentos gravídicos também. Então, um grande abraço para você, Carlos. Prazer responder para você. Rodrigo de Santos, um abraço pessoal de Santos aí também. Bom dia, professor. No caso de pensão alimentícia, como é feito quando o prestador não tem salário fixo? Obrigado e parabéns pelo programa. Agradeço a você também. Pensão alimentícia, se o sujeito tem vínculo empregatício, ou seja, anotação em carteira, normalmente vai descontar aí um percentual, 30%, 33%, 40%, né? Outra lenda urbana, professor, o limite da pensão alimentícia é 33%. Mentira, não existe limite nenhum. Onde que está isso? Fala pro professor, não está em lugar nenhum. Então, na verdade, tem pessoas que pagam 40%, 50% de pensão alimentícia. Depende da quantidade de filhos, da necessidade do filho. Então, não existe um limite. Normalmente, a jurisprudência condena em 25%, 20% se é um filho só.
né? C2 aí 33, 40, então não existe limite, isso não tem limite em lugar nenhum, depende da necessidade e possibilidade, aí é o alicerce da ação de alimentos, tá? Quando o sujeito não tem vínculo empregatício, ou seja, registro em carteira, na verdade, normalmente vai ser cobrado por um salário mínimo. Professor, mas a lei não fala que o salário mínimo pode ser utilizado como base de reajuste? Sim, mas para a questão de alimentos é uma forma de o juiz, né, resguardar a pessoa que recebe os alimentos. Por quê, professor? Porque senão não tem reajuste, né? Então é uma forma de ter um reajuste anual. E o salário mínimo tem um reajuste anual. Então quem tem vínculo empregatício vai pagar uma porcentagem do salário, porque lá já tem um aumento anual. Quem não tem vínculo empregatício vai ser provavelmente através do salário mínimo, tá bom? Então tema especial hoje, não falei pra você? Então tudo isso é conhecimento, ninguém tira de você. Podem tirar tudo de você, menos o conhecimento, tá bom? Então conto com você. Um grande abraço, tchau, fui!